Agora, no Show da Mensagem, as suas questões e dúvidas sobre a Igreja Católica Apostólica Romana são esclarecidas. Por dentro do assunto, com o Padre Ednei Batista. Chegou a hora então de mais uma edição do Por Dentro do Assunto. Você que aguardou a semana toda para acompanhar e esclarecer as suas dúvidas, esse é o momento. No oferecimento de Peregrinos, Viagens e Tiquira Turismo, peregrinação para todos, começa agora o Por Dentro do Assunto com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Evaldo Batista. Sua bênção e bom dia. Deus o abençoe e abençoe a todos os nossos ouvintes. Bom dia a todos. Padre, o povo quer saber muitas e muitas coisas, não só por telefone, né? Os nossos dois números, 3954-3010 e 3954-3011, já à disposição, e já você participa ao vivo, se identificando ou não, respeitaremos, mas a participação tem que ser ao vivo, e também pelo WhatsApp 981287625, deixando as suas perguntas por escrito, não em áudio ainda, por enquanto não, mas por escrito no 981287625, que é o nosso WhatsApp. Enquanto o pessoal vai formulando suas perguntas, Padre, qual será o tema do dia? Hoje eu quis falar sobre as velas, que são símbolos bastante presentes na nossa vida de fé, na liturgia, em outros momentos também que realizamos como comunidade cristã, católica, e ainda na nossa vida de oração, né? Tem gente, por exemplo, que gosta de acender uma vela quando vai rezar. Qual o significado deste símbolo? Em primeiro lugar, a vela ela é um símbolo de luz, porque ela contém ali a chama acesa que ilumina. Quando acaba a energia na nossa casa, o que nós fazemos? Logo procuramos uma vela e acendemos para iluminar o ambiente. Esta luz ela é produzida à base do consumir da cera, né, da qual a vela é confeccionada. Então aqui há um simbolismo muito interessante. A luz da vela tanto simboliza a luz de Deus, o amor de Deus, a salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo, e por isso, para que ela exista, é preciso consumir. Então é uma luz que se produz a partir do sacrifício. Cristo nos salva dando a sua vida. Deus nos salva dando-se inteiramente a nós. É uma luz que se produz com o sacrifício, com a renúncia. Quanto também a luz da vela simboliza a nossa fé, simboliza o nosso compromisso com Deus, que igualmente precisa ser o consumir-se de nós mesmos, o esquecer de nós mesmos, o abrir mão da nossa vontade para colocar-nos na perspectiva de Deus. É interessante a vela ser feita de material que se consome. Uma vela que seja, por exemplo, de plástico, com uma luz artificial, elétrica, ela também será um símbolo, mas eu diria um símbolo fraco, porque ela não vai se consumir, ela não vai derreter, ela não vai diminuir enquanto produz a luz. Mas é interessante pensar que na liturgia nós usamos também as velas. Os altares são ladeados por velas, simbolizando tanto a presença de Deus, a ação divina, com seu poder que nos ilumina, quanto a nossa fé, a nossa confiança, o nosso louvor, a nossa alegria por estar na presença de Deus. Quando rezamos, nós, muitas pessoas pelo menos, gostam de acender uma vela. É necessário isso? Não. Mas é interessante, porque ali a vela é um símbolo, seja do Deus que está conosco, que nos ilumina com a sua palavra, que nos aquece com o seu amor, seja da nossa fé, da nossa confiança, da nossa esperança diante de Deus. Usamos velas em procissões, em caminhadas, que chamamos procissões luminosas, como também um símbolo da beleza, da alegria, um símbolo da nossa fé,
como um sinal que expressa que ali não estamos fazendo qualquer coisa, mas estamos numa caminhada de fé. E também usamos as velas que são colocadas juntas do corpo de uma pessoa falecida quando está sendo velado, né? E aí o velado vem de vela, no sentido de estarmos acordados, estarmos alertas, estarmos junto. Então o velório é o momento em que nós passamos junto daquela pessoa que faleceu, do corpo da pessoa que faleceu, rezando por ela, né? Mostrando nosso carinho, nossa solidariedade à família, nos despedindo da pessoa. E colocamos então as velas, que ali também simbolizam a nossa fé no Cristo ressuscitado, de que a morte não é a última palavra, mas ela é somente uma etapa pela qual passamos para chegar à luz que não se apaga, a luz do amor de Deus. Então aí está um pouco de tudo o que a vela simboliza na nossa vida de fé, na nossa vida litúrgica, na nossa caminhada cristã católica. Luz que se consome é um exemplo para a gente se consumir para servir, não é isso? É isso, exatamente. Se consumir para servir. Mais uma coisa que eu aprendi. É o Por Dentro do Assunto que começa nesta quinta-feira e agora abrimos espaço para que você possa falar conosco pelos telefones 3954-3010 e 3954-3011 do Dom Pedro I. Pedro I, a Cristiane, bom dia. Bom dia, Carlos Sena, tudo bom bem? Dia, tudo bem. Pode fazer a sua pergunta ao padre. Beijo para você. Outro. Então, padre, em primeiro lugar, sua bênção. Deus a abençoe. Amém. Eu gostaria de saber se, por exemplo, se a gente vai acender uma vela para o anjo da guarda ou para algum santo pedindo alguma coisa, se a vela precisa ser abençoada ou pode usar qualquer vela. Sim. Não há necessidade de que a vela seja abençoada. Ela é símbolo, né, por aquilo que ela mesma significa, representa. Porém, se queremos abençoar, então nós vamos dar mais peso a este símbolo, né? É para que ele de fato nos leve a Deus, nos eleve a Deus, para que também nós captemos a ação de Deus em nosso favor, o olhar de Deus voltado para nós. Os objetos que são abençoados têm esta finalidade, né? Serem instrumentos que nos conduzem a Deus, serem sinais de Deus em nossa vida. Então nós fazemos isso com a água, fazemos isso com uma imagem, fazemos isso também com a vela. Pode-se fazer, não é que seja obrigatório. Não é que se eu rezar acendendo uma vela que não foi abençoada, aquela oração não terá valor, nada disso, certo? Se for abençoada, eu diria que a gente vai ter algo mais que vai nos ajudar para que aquele símbolo realmente cumpra a sua finalidade. Mas não fazendo isso, e com boa intenção na oração, eu também vou atingir o mesmo objetivo. Obrigado, Cris. Deus abençoe pela participação. O José, acho que é do Jardim São José, vai falar conosco também. Bom dia, amigo. Bom dia, Carlos Sena. Bom dia. Fique à vontade e pode perguntar ao padre. Bom dia, padre, sua bênção. Bom dia, Deus o abençoe. Padre, eu tenho... Às terça-feira eu faço o texto da família na comunidade e surgiu um questionamento em 3 questões. Pois não. A primeira é, no ato penitencial da missa a gente tem o perdão dos pecados, e a segunda, Maria de Cleófas e Maria Madalena é irmã de Lázaro? As perguntas que me fizeram. E a terceira é, quando eu deito à noite, que eu vou para minha cama, eu deito e faço minhas orações, se eu rezo para as almas, isso está errado? Muito obrigado e bom dia. Ok. Bom, no ato penitencial, temos o perdão dos pecados, não só no ato penitencial, em toda a celebração da missa. Porque quando nós celebramos a Eucaristia, torna-se presente o sacrifício do Calvário. E o sacrifício do Calvário é sacrifício redentor. O ato penitencial, como a própria palavra diz, é um ato, é um momento em que tomamos consciência de que somos pecadores e nos confiamos à misericórdia de Deus. Só naquele momento que a misericórdia de Deus vem ao nosso encontro? Não, em toda a liturgia. Quando a palavra de Deus é proclamada, quando a homilia é realizada,
quando nós elevamos a Deus nossas preces, quando cantamos, quando comungamos, todos esses momentos, a misericórdia de Deus vem sobre nós. É importante que tomemos consciência de que precisamos desta misericórdia. Por isso, nos abramos a ela. Daí a função do ato penitencial. Agora, é de se dizer que o ato penitencial ele não tem um valor sacramental da mesma forma que o sacramento da confissão. Então, ninguém vai dizer, não, eu me confesso na hora do ato penitencial e com isso eu estou apto para receber a Eucaristia. Quem tem pecado grave deve procurar o sacramento da confissão, se confessar bem, se preparar bem para receber a Eucaristia. Não deve se limitar ao ato penitencial. O ato penitencial deve ser utilizado para tomarmos consciência dos nossos pecados e até para nos remeter ao sacramento da confissão. E todos os nossos pecados, ou melhor, os pecados veniais, com certeza são perdoados na Eucaristia. Mas é bom que a gente procure, para os pecados mortais ou os graves, que a gente procure a confissão sacramental, dá mais seriedade no nosso compromisso de lutar contra o pecado. Segunda pergunta, Maria Madalena e Maria de Cleofas, é a mesma Maria que a irmã de Lázaro? Primeiro que Maria Madalena e Maria de Cleofas não são a mesma pessoa. São duas pessoas diferentes. O evangelista João vai dizer que ao pé da cruz estava Maria Madalena, Maria, a mãe de Jesus, Maria de Cleofas. Então, não é a mesma pessoa. Agora, essas duas, ou uma delas pelo menos, é a Maria, irmã de Lázaro? Não sabemos dizer. Não é possível, a partir do texto do Evangelho que nós temos, afirmar que sim. Pode ser que sim, mas pode ser que não. É mais provável que não. Que Maria, a irmã de Lázaro, fosse uma pessoa, Maria Madalena outra, Maria de Cleofas outra. Quanto a Maria, pois é, um nome bastante comum para a época, mas todas elas ali ligadas a Jesus, inclusive a mãe de Jesus também se chamava Maria. Então não podemos dizer com certeza nem uma coisa nem outra. Mas isso não é o mais importante também para a nossa fé. Precisaríamos de um estudo mais aprofundado e não sei se ainda assim teríamos condições de chegar a uma conclusão certa. E rezar pelas almas quando eu vou dormir? Posso e devo. É um exercício cristão, piedoso, salutar, Eu não preciso fazer só na hora que vou dormir, posso fazer a qualquer hora. Nas missas, na liturgia que a gente celebra, a gente sempre reza pelos falecidos, em todas as missas e por todos eles. Na liturgia das horas, especialmente nas vésperas, na oração da tarde, tem uma prece pelos falecidos. Quando rezamos no terço, naquela oração que rezamos no final de cada dezena, Jesus, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Ali já estamos rezando por todas as almas. E também nossas orações pessoais. Então, pode-se fazer, deve-se fazer, não há nada de errado nisso, só não precisa ser na hora de dormir, como se fosse, tem que ser naquele horário. Isso aí não está dito pela igreja, cada um é livre de fazer como entender. Muito obrigado por sua pergunta, foi o José, do Jardim São José. Mário do Bandeira Branca está por aí ainda, amigo, bom dia. Opa, sem dúvida, e a pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que, por assim expressar-me, faz sentido, tá? Sim. A pergunta é a seguinte, o Zaqueu, ele falou assim, se eu defraudei, falou para o Senhor Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, Muito bem. Agora eu pergunto assim, por exemplo, uma pessoa que não tinha ouvido falar de Jesus, não dava muita bola, vamos dizer assim, popular. Aí de repente ela começa a ouvir falar de Jesus e começa a ficar firme na fé, como fala, Aí eu pergunto assim, e se ela defraudou alguém, por exemplo, roubou alguém, devido a ser uma viciada, um viciado, é certo que a pessoa deixe por isso mesmo, começa aleluia, dá glória a Deus e tudo mais? Eu digo certo, sim. Ela deve continuar só no aleluia, glória a Deus, louvando o Senhor, ou ela deve também ir lá
e devolver para a pessoa o que ela furtou lá, né? Por exemplo, se ela roubou uma televisão, né? Você pagou R$500, depois de 2 anos ela se converte. Ok, obrigado pela sua participação. Já deu para entender a pergunta. Sim, a pessoa que prejudicou alguém desta forma, ou mesmo de outra forma, vamos pensar, alguém que fez uma calúnia, falou uma mentira sobre o proceder de alguém. Depois essa pessoa reconhece que fez errado, que aquilo trouxe prejuízo para outra pessoa, ela deve refazer, deve se retratar dizendo, olha, aquilo que eu falei aquela vez é mentira. Eu inventei aquilo, prejudiquei a pessoa, mas eu estou arrependido, peço perdão a ela, peço perdão às outras pessoas, não quero mais fazer. Isso aí é uma coisa bonita do cristão. Claro que é difícil, mas se ele chegar a esse ponto será melhor. E no caso da restituição de algo que foi roubado, também fica esse compromisso. O arrependimento não dispensa a pessoa de devolver ao outro aquilo que ela tirou de forma ilícita. Mas nem sempre é possível. Ou é possível, mas a pessoa vai acabar se expondo. Então, para evitar um outro problema, ela pode fazer isso de forma indireta. Quando eu atendo uma pessoa em confissão que diz que pegou algo do outro, eu digo, você está perdoada por Deus, porém, fica o seu compromisso de devolver. Mas se eu for devolver, eu vou me expor, daí eu posso ter outro prejuízo por conta disso. Tá bom, então você vai devolver para uma outra realidade. Por exemplo, vai ajudar uma instituição que cuida de idosos, ou que cuida de pessoas doentes, ou vai colocar na coleta da missa, ou vai ajudar uma família necessitada, devolvendo, não diretamente àquela pessoa, mas uma outra que precisa, aquilo que você pegou e que não era seu direito. Se for possível devolver à mesma pessoa, ainda sem se expor, também isso pode e deve ser feito. O compromisso de restituição daquilo que foi roubado sempre existe, né? E se, por exemplo, eu não posso devolver para a mesma pessoa, porque ela já morreu, por exemplo, então eu faço para uma outra em lugar dela. Mas alguém que realmente precise, posso até ajudar numa instituição, numa obra de caridade, num serviço de evangelização, e eu transformo aquele recurso que eu me apropriei dele, sem direito, em benefício para outras pessoas. Tá aí a pergunta do Mário, lá do Bandeira Branca. Obrigado, querido. Deus abençoe. Um pulo para ver as perguntas, padre, que nos vieram pelo WhatsApp 981287625, que, aliás, muitas perguntas. A primeira é da Joana Cursino, do Jardim de Dinha. Ela queria saber se pode participar dos sacramentos. Não é casada, mas namora uma pessoa divorciada, mas não moram juntos. Isso, não morar juntos não é o suficiente. Precisa ver se o namoro é um namoro cristão, né? Se é um namoro dentro daquilo que o Evangelho e a Igreja nos pedem, porque é isso também que inviabiliza. Agora, é preciso que a pessoa que está divorciada tenha ao menos a certeza moral de que o seu casamento foi nulo, isto é, não existiu. E esta pessoa esteja procurando, através do processo que existe de declaração da nulidade, obter esse resultado. Porque se a pessoa estiver simplesmente acomodada, não tem essa certeza moral e nem está procurando verificar isso, a outra pessoa que está com ela está concordando com uma situação de erro. Então, tem que ver isso daí. É um caso a ser analisado particularmente, né, para que dentro dessas condições se possa dizer com mais exatidão se esta pessoa pode ou não comungar. Então, é uma conversa particular que se deve ter aí com um padre para que receba esta orientação. Vou tentar aqui interpretar mais essa pergunta. É da Luciana do Campo Grande, em relação ao juramento no casamento. É feito o juramento, mas, de repente, uma das partes
acaba desrespeitando esta promessa, esse juramento. Somos perdoados por Deus? Se a pessoa se arrepende e refaz aquele erro, sim. Mas se ela não se arrepender e nem refizer, então nem ela quer o perdão. Deus não vai dar um perdão para alguém que não tem o coração aberto para recebê-lo. E Deus sempre perdoa todos os pecados, todos os erros que cometamos. Mas é preciso que nós reconheçamos este erro, nos arrependamos dele e queiramos não fazê-lo mais. Então é claro que uma pessoa que fez uma promessa no casamento, depois pode ter sido infiel por um tempo, então não viveu aquela promessa, mas depois se arrependeu, retomou a vida, voltou, pediu perdão, mostrou que estava transformado, então claro que essa pessoa vai ter perdão. Agora não, foi embora de casa, foi morar com outro ou outra, né? Não se arrepende daquela infidelidade. Aí não tem lugar para o perdão de Deus, né? Uma pessoa que não dá abertura para Deus não vai poder receber dele nenhum benefício, por mais que ele queira oferecer. Pediu para não ser identificado, diz assim, ou melhor, identificada. Tem uma irmã que participa e ativa na igreja, e eu também. Só que percebo no quarto dela umas imagens de santos e orações em que identifico que não são católicas, mas não tenho coragem de exortá-la, seria a palavra que ela usou. Por saber que isso vai causar muita confusão, eu estou pecando por omissão? Bom, que santos e que orações seriam essas que não são católicas, né? Os santos são patrimônio, entre aspas, da Igreja Católica. Na Igreja Evangélica não tem santos, na Igreja Espírita não tem santos. Então, podem ser esculturas, imagens, né, tidas como símbolos religiosos, mas que não são católicos. Aí é outra história. Agora, os santos são católicos. Precisa olhar se é assim mesmo ou se, às vezes, a pessoa não conhece aquele santo, não sabe nada dele, então acha que não é santo. Ou então, alguns santos católicos que foram tornados santos, figuras do candomblé, dos cultos afro-brasileiros. Mas são santos da Igreja Católica. Exemplo, São Jorge. Santa Bárbara. Santa Bárbara. São santos da Igreja Católica, sim. Cristãos. Não é porque também são cultuados lá no candomblé ou até no espiritismo que não são católicos. São católicos. Aqui entra um pouco do conhecimento. Às vezes eu não conheço e estou interpretando. Agora, se realmente é algum tipo de imagem, de estátua, de figuras que não são santos, que são, sei lá, divindades de outras religiões, então essa pessoa que se diz católica está desinformada. Aqui é preciso lembrar que existe uma obra de caridade, ou melhor, obra de misericórdia espiritual, que nos diz que devemos instruir os ignorantes, ou seja, ensinar aqueles que não sabem. Se a pessoa não sabe, e você sabe, é seu dever conversar com ela. Não é ficar nessa de, não acho jeito. Mas é sua irmã. Participam da caminhada na comunidade. Aqui a caridade tem que ser o valor mais forte que a leve a orientar. Se depois ela vai seguir as nossas orientações, aí já é um outro momento. Mas dizer para o outro aquilo que talvez ele não saiba e por isso está incorrendo em erro, é uma obra de misericórdia espiritual. É um ato de amor ao outro para que ele cresça. Então, um pouquinho mais de esforço da parte dessa pessoa que perguntou, um pouco mais de ousadia, mas alicerçados pela caridade, pelo amor, poderia ajudar muito. Agora, procure alargar o olhar para ver se não há uma interpretação aí equivocada, né? Aquilo que a gente está pensando que não é. E mesmo as orações, podem ter orações estranhas que realmente não convêm ao cristão. Mas podem ter orações que a gente não conhece, são coisas muito antigas e que estão dentro de uma tradição cristã. Isso não seria problema. É um caso também para ser analisado concretamente. À distância, sem conhecer nem uma coisa nem outra, fica difícil para a gente dizer se está certo ou está errado. Este é o programa Por Dentro do Assunto aqui na Rádio Mensagem, onde você aprende um pouco mais e ajuda você na sua caminhada, na sua fé.
Pelo WhatsApp, 981287625, Djalma, do Jardim Marister, perguntou, padre. Bom dia, qual o valor da comunhão espiritual na missa pelo rádio ou TV? Exatamente, não é a mesma coisa que a comunhão sacramental. Mas quando há um desejo sincero de estar em comunhão com o Senhor, ela tem o seu valor, a comunhão espiritual. E aqui é de lembrar que na liturgia, Deus se dá a nós não só no pão e no vinho, Ele se dá também na palavra, Ele se mostra na palavra. Então, quando a gente ouve com atenção a palavra e aguarda no coração com o compromisso de viver, a gente também está em comunhão com Deus. Isso é muito interessante. O mesmo Cristo que se faz Eucaristia, Ele nos fala nas Escrituras quando estas são lidas na liturgia. Então, há uma comunhão. Não é igual, mas é comunhão também com Deus, que nos dá força para a nossa vivência, para o testemunho, para o apostolado. Então, alguém que realmente não possa participar do sacramento por doença, por um acidente, por uma cirurgia que fez, esteja impossibilitado de sair de casa, e acompanha pela televisão e deseja fazer uma comunhão espiritual, por ter ouvido a palavra de Deus e por este desejo, estará também em comunhão com Deus. Não da mesma forma como se tivesse comungado. Agora, para quem pode ir à igreja, eu diria que nem tem sentido, né, isso. Ou então, faça isso, mas sem deixar de lado a participação real no sacramento, indo presencialmente à igreja. E aqueles que vão para a igreja, participam da Santa Missa, mas sai correndo logo, modo de dizer, porque vai trabalhar. Assim que comunga, nem dá para aguardar a bênção final. Então, se é para trabalhar, eu acho que é bem compreensível isso, né? Deus é tão bom que Ele não vai exigir de nós aquilo que nós não podemos fazer. Mas é diferente aquele que não tem que trabalhar, que tem até um horário tranquilo, mas tem uma pressa louca, que fica contando ali os minutos para ir embora. E às vezes por bobagem, seja para ver um programa de televisão, seja para conversar com os outros, para descansar, sei lá para quê. Então são duas situações diferentes. Agora, claro, quem vai trabalhar não está fazendo nada de errado, porque tem que cumprir o seu horário, mas quis também estar ali aproveitando aquele momento de comunhão com Deus. O que cabe aqui é aos padres, né, que celebram essas missas em horários em que as pessoas vão participar, mas depois têm que voltar ou ir para o trabalho, que façam dentro de um tempo que favoreça a participação integral e a tranquilidade para voltar ou ir ao trabalho. Aqui é uma questão de compreensão. Já vi uma ocasião em que a missa se estendeu um pouco. O padre então disse, olha, quem vai ter que sair para o trabalho, comungue e vá sem peso na consciência, não está fazendo nada de errado, porque naquele dia a missa se estendeu um pouco mais. Mas normalmente essas missas já são organizadas para caber dentro de um determinado tempo, favorecendo tanto a boa participação de todos, quanto a tranquilidade para irem ao trabalho. Quero ressaltar, padre, que foi uma pergunta que nos veio, pediu para não se identificar, mas veio também pelo WhatsApp. Vamos para a última participação por telefone, 3954-3010 e 3954-3011. Alô, bom dia. Bom dia, Carlos Sena. Bom dia, pode fazer a sua pergunta ao padre. A sua bênção, padre Ednei. Deus a abençoe. Ô, padre Ednei, eu gostaria de saber se a pessoa que já foi divorciada, ela pode casar na igreja? Se ela era casada apenas no civil, então esse divórcio desfez aquele pacto e aí essa pessoa pode se casar sim na igreja. Mas se ela foi casada na igreja também, o divórcio civil não resolve o problema. Aqui precisaria verificar se esse casamento valeu ou não. Existem algumas situações em que um casamento é nulo, porque faltam a ele condições para que seja válido. Mas isso tem que ser examinado e provado.
Caso contrário, não se pode dizer, meu casamento não deu certo, então ele não existiu. Não. Pode ter existido e não ter dado certo. Ou pode não ter existido, mas aí tem que ser provado. Somente pode se casar na igreja quem foi casado, mas o casamento foi declarado nulo, ou quem nunca foi casado. Quem foi casado e esse casamento na igreja foi válido, não pode se casar novamente na igreja, a não ser que fique viúvo também. Última pergunta pelo WhatsApp, padre. É da Zélia, do Jardim Estoril. Ela gostaria de saber por que a maioria dos cientistas não creem em Deus. Pois é, uma pergunta difícil, né, da gente responder, porque precisaria conhecer cada um deles e deve ser que cada um tenha uma razão. Tem gente que é cientista e não tem fé porque nunca teve uma experiência de fé. E ele acha que com todas as explicações científicas que tem para as coisas, isso é suficiente. Tem gente que teve fé, mas abandonou. E tem aqueles que de fato têm fé, mesmo sendo cientistas. Já ouvi dizer que a ciência necessariamente não afasta da fé. Ela pode até favorecer a fé, porque há coisas que são admiráveis também para ela e que não há uma explicação definitiva. Agora, a fé, ela é uma decisão. A fé não é uma conclusão a que se chega necessariamente. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Se eu somar 2 e 2, necessariamente tem que dar 4. Não pode dar 3 nem 5. Então aqui eu não tenho liberdade para fazer dar mais ou dar menos. Agora, a fé não é assim. Não é porque eu fiz ou vi certas coisas ou ouvi certas coisas que necessariamente eu chego à fé. Eu posso não querer crer, apesar de ter visto coisas incríveis. E eu posso querer crer. Então, fé é decisão, é escolha. Mas não é dom? Sim, dom que eu acolho. Dom que eu abraço, que eu assumo e que eu alimento para que cresça. Então entra sempre o elemento da liberdade, da vontade. Quando Jesus esteve entre nós, muitas pessoas acreditaram nele, porque viram seus milagres, gostaram das suas palavras, viram seus gestos. Outros tantos não o fizeram. E viram as mesmas coisas, mas não quiseram acreditar. Então fé não é uma conclusão necessária, ela é uma decisão livre que a pessoa toma. Crê aquele que quer crer, aquele que assume a fé como um modo de vida, mas baseado certamente em elementos, em sinais que ajudam, né, a chegar a assumir a fé. Mas não é uma obrigação, quer dizer, tudo aquilo que se faz necessariamente vai levar uma pessoa a acreditar. Então talvez haja cientistas que tenham até motivos para crer, mas não queiram crer. Então essa também é uma razão pelo qual há tantos que não creem. Como o senhor mesmo disse, muitas vezes fé. Muitos viram e não creram. Muitos não viram, mas creem. Isso. Pode ser isso. Uhum. Padre Ednei Evaldo Batista, mais uma vez, quero agradecer de todo o coração por mais esta riqueza do Por Dentro do Assunto de hoje, para que a gente possa encerrar e ansiosos para a próxima edição, quinta-feira que vem às 11 horas da manhã. Sim. Por favor, Padre, deixe-nos a sua bênção sacerdotal. Ok. Eu quero desejar que todos tenham aí um excelente final de semana, muito abençoado por Deus. Quero convidar mais uma vez para a novena e festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira da nossa paróquia. A novena já está acontecendo desde terça-feira, durante a semana às 19h30, sábado e domingo às 18 horas. E vai até quarta, dia 30. Estaremos muito felizes com a presença daqueles que puderem rezar conosco. No dia 1º,
Quinta-feira que vem teremos uma programação intensa durante todo o dia. Às 8 da manhã, as laudes, com a exposição da relíquia de Santa Teresinha. 12h15, uma missa. 3 da tarde, outra missa, mais voltada até para os doentes, mais aberta a todos. E às 19h30, a missa solene da festa, com a procissão luminosa em seguida. E no dia 30 temos também ao 12h15 a missa das secretárias e dos secretários, por ser o dia desses profissionais. Então convidamos. Isso é sempre no Santuário Santa Teresinha, na Vila Nair, em São José dos Campos, na beira da Dutra, bem na direção daquela passarela na entrada principal de São José, pertinho ali do CTA. Só procurar pelo Santuário Santa Teresinha, ao lado da escola, e ali você tem a facilidade de ter acesso e participar conosco. Que desça sobre todos e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E que essa bênção venha até o seu coração também, Padre, para que permaneça firme na fé, ajudando-nos a caminhar mais e melhor e entendendo melhor ainda a nossa fé, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Obrigado mais uma vez, Padre. Amém. Ficamos por aqui com o Por Dentro do Assunto de hoje, no oferecimento de Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo, peregrinação para todos. Com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Valdo Batista e auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim, o Por Dentro do Assunto se encerra hoje, voltando quinta-feira que vem, às 11 horas da manhã. Na sequência, momento de oração.